2024, no Brasil, começa com 2 calendários, né, Fábio? É natural que seja assim, você tem o calendário normal, janeiro até dezembro, como você falou, a gente pode errar o 2024 por muito tempo, pelo menos os primeiros 30 dias do ano, mas tem o calendário político, né? Ano par. É diferente de ano ímpar. Ano ímpar, o calendário gregoriano e o calendário político são parecidos. São parecidos. Eu digo parecidos porque, claro, né, no ano passado, por exemplo, ano ímpar, teve transição de governo e a gente sabe o rolo que é isso no Brasil, né? A máquina precisa de um tempo para se adaptar, ainda mais quando o governo que entra é um governo que fazia oposição ao governo que sai, ainda mais um país que troca tudo que é cargo, aquela loucura, troca diretor de estatal, troca secretaria de tudo que é canto, então, mas enfim. Se você tem uma sucessão normal, né, como é a que a gente teve no ano passado, quando é de um presidente para um que era fazer oposição, é aquela confusão, mas no ano ímpar seguinte, que é o 25, ano que vem, é um governo normal, né? Mas os anos pares têm eleição. Então, ano par tem eleição, tem regra que encurta o calendário. Tem o ano par 2024, tem o ano par 2026. É diferente, porque o ano par 2026 é um ano par em que o que se coloca na mesa é a própria presidência da República. Então é diferente. E no ano par 2024, que é esse agora, a eleição municipal, ela interfere ainda assim, não como na eleição de 2026, mas é uma eleição complicada. As regras interferem no ritmo da política, naquilo que se pode fazer, naquilo que se consegue fazer, e muda mesmo. Inauguração de obra, por exemplo. A eleição é em outubro, você só pode inaugurar até julho. Isso muda muita coisa. Ritmo do Congresso muda também. Na última eleição municipal, foi 2020, teve pandemia, então talvez não sirva muito de referência, você teve 59 deputados que foram candidatos a prefeito. Volta uma eleição, volta 2 eleições, aí é a casa de 80 e poucos deputados que disputaram a eleição municipal. Isso eles diretamente, candidatos a prefeito. Mas aí você tem os deputados que se afastam, senadores que se afastam, porque tem que tentar eleger os seus apaniguados, seus aliados, aquela coisa toda. Então, obviamente, a coisa complica, né? Entre 6 de março, falta pouco, né? 6 de março é aí. E 6 de abril, você tem a janela partidária. Janela partidária é como os deputados chamam aquela oportunidade de ouro, em alguns casos muito valiosa mesmo, de trocar de partido. De trocar de partido, porque a ideologia no Brasil partidária é uma piada, né? Então trocar de partido porque eles trocam de partido como eles trocam de camisa ou de camiseta. E vai lá, agora eu sou de um partido, aí troca de partido de esquerda para um partido de direita para um partido de esquerda, tá nem aí. Não faz a menor diferença, desde que tenha um espacinho para disputar a eleição. Então, a gente vai ver isso acontecer até o 6 de abril, entre 6 de março e 6 de abril, aliás, 6 de abril, faltando 6 meses para a eleição, aí tem os caras que têm que sair dos cargos para disputar. Então, tem muita coisa que acontece na eleição. Você tem o registro das candidaturas, você tem o horário eleitoral, enfim, tem muita coisa acontecendo. E isso modifica o jeito como os políticos se comportam. Sempre de olho na eleição. Eles estão sempre de olho na eleição, mas quando a eleição é assim no curto prazo, você vê, por exemplo, alguns, eu não vou falar em nomes, né? Nem para ajudar, nem para atrapalhar. Mas você vê alguns deputados, alguns políticos que ficavam ali quietinhos no ano passado e esse ano estão, eu digo, final do ano passado para cá, já estão a toda, né? Não me refiro nem aos prefeitos que querem ficar, mas são candidatos a prefeito que estão no parlamento e aí gravam um monte de vídeo, aí querem dar um monte de entrevista, aí querem falar um monte de coisa. Isso vale para as pessoas e vale para os partidos. E isso explica em parte a reação do PT à entrevista que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu ao Globo. O ministro da Fazenda disse, a certa altura da entrevista, o seguinte: é curioso ver os cards que estão sendo divulgados pelos meus críticos sobre a economia
agora por ocasião do Natal. O meu nome não aparece. O que aparece é assim: a inflação caiu, o emprego subiu, viva Lula, e o Haddad é um austericida. Então, comenta o Haddad, ou está tudo errado ou está tudo certo. Tem uma questão que precisa ser resolvida, mas não sou eu quem precisa resolver. Quem tem que resolver, obviamente, é o presidente da República, né? Então ele disse isso. E aí, a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, do Paraná, ela disse que o PT tem o direito de apontar o que ela chama de desafios, né, que possam ter o que ela chamou de implicações negativas. E voltou a reclamar da meta de déficit zero, que é defendida pelo Haddad. E ela diz que ela não disse, e o partido não disse, que está tudo errado, ao contrário do que diz ele, mas que o documento que o partido aprovou no ano passado contém elogios e elogia também medidas do governo. Obviamente não elogia medidas do Haddad. Aí o deputado Lindbergh Farias, que é marido da Gleisi Hoffmann, foi para as redes sociais e criticou a fala do Haddad. Ficou bravo. Ele disse que leu com atenção a entrevista do Fernando Haddad ao jornal e que a resolução do partido, de novo se referindo ao documento do ano passado, não fala que está tudo errado, ao contrário, tem muitos acertos, mas o déficit zero não é um deles. E aí ele diz que a meta de zerar o déficit vai travar o orçamento, vai diminuir o crescimento do país, mostrando uma ignorância brutal, né? Que na melhor das hipóteses só vai poder crescer 0,6%. E que ele chama atenção para os problemas de ter uma política fiscal contracionista. Eu não sei nem se ele sabe exatamente o que ele está querendo dizer com isso, tal, mas ele fala essas coisas aí, né? O que é interessante, eu acho que é importante a gente ter bem claro, é assim, a oposição de uma ala do PT, porque a Gleisi Hoffmann representa uma ala do PT, embora ela seja presidente do partido, ao Fernando Haddad, que está dando o que falar, e eu estou tocando nesse assunto, porque isso está dando o que falar, é politicamente importante dentro do PT, mas é irrelevante para a política nacional. O PT está criticando o Haddad de olho na eleição. Como eu estava falando, pessoas começam a sair dos lugares onde estão e começam a falar. O que a gente pode falar? Precisamos criticar, por quê? É compreensível, eu vou mostrar com números que é compreensível. Agora, quando a presidente do PT e os seguidores dela criticam as escolhas do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, isso dá até um alívio. Porque essa ala do PT vive com a cabeça no passado. Adora uma gastança, adora o dinheiro público sendo usado politicamente. Adora, cultua a irresponsabilidade fiscal. Vão dizer que não. Vão dizer que isso é um absurdo, que é uma acusação leviana. Então fica a impressão de que a área econômica do governo pode estar no caminho certo. Porque se a Gleisi Hoffmann e o Lindbergh Farias estão criticando o Fernando Haddad, olha, Fernando Haddad é bem provável de estar indo no caminho certo. Basta a gente ver quem critica. E dá para entender um pouquinho desse desconforto. O PT já teve mais de 600 prefeituras. Eu vou falar só de prefeitura. E Câmara dos Vereadores, né? Na última eleição, ele teve mais de 600 prefeituras. Na última eleição, ele saiu com menos de 200 prefeituras. Aí conseguimos caras para o PT, porque o Lula ganhou a eleição, tal, tudo bem, mas saiu da urna com menos de 200, já teve mais de 600. Ah, mas ele teve mais de 600 no auge do Lula. Pois é. Então já viveu o auge. Hoje é menos de um terço do que já foi em prefeitura. Já teve mais de 5 mil vereadores. Saiu da eleição de 2020 com menos da metade disso. Então o que faz o PT? Ou pelo menos qual é a aposta da Gleisi Hoffmann, pelas palavras dela, né? Pelo que parece, que ela precisa chamar a atenção das pessoas que ela entende que vão gostar desse discurso mais radical, porque deve estar batendo um certo desespero. Sabe aquele desespero? A gente está minguando. A gente não está mais do tamanho que a gente era. O Lula está eleito. O Haddad é o bacana.
é o queridinho do Lula. Queridinho, vírgula. Mas é o cara que estava com Lula em 2018, é o cara que foi para cadeia lá no PT e estava do lado do Lula, é o camarada que disputou a eleição em 18, né? É o camarada que aceitou a bucha da Fazenda, claro que é um prestígio, né? Dando certo, ele é um virtual candidato à sucessão do Lula, indiscutível. Basta que dê certo, não tem um basta nisso. Mas o PT, e eu disse que a discussão é irrelevante do ponto de vista da política, da grande política, né, dos grandes atores, porque isso é uma briga paroquialzinha deles lá. Se a gente olhar para essa discussão e achar que a base do governo está rachando, a base do governo, a gente vai se enganar. Porque o PT não é a base do governo, pela modéstia da representação petista. São 68 deputados na Câmara dos Deputados, e em 513. São 68. Aí eles se juntam a partidos como PCdoB e PV para chegar a 81. Você pega o PL sozinho, tem 95. Você pega o bloco formado por União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, tem um blocão, PDT, PSB, Avan... Você pega um bloco ali, você vai bater em 170 e tantos. Então, a falação do PT é a falação de quem está incomodado, de quem está preocupado. É importante? Claro que é importante. Cita o nome de um partido que tem história no Brasil hoje. História, tradição. Você vai citar o MDB e vai citar o PT. E olha, se quiser ser generoso, citar o PSDB é só porque quer. Porque o PSDB é uma tragédia. É uma piada. A piada se desfez como uma nuvem. Então o PT é um partido importante pela história que ele tem, mas é um partido que está diminuído, é um partido que está machucado. Tem motivo. Teve mensalão, teve petrolão, tem motivo. E tem o discursão, que é esse discurso irresponsável, sabe, antigo. Eu não sei o que é, se é Guerra Fria. Eu não sei se eles querem que a gente volte a 59, anos 60, anos 70. Eu não sei qual é o barato que passa pela cabeça dessa gente que não enxerga que o mundo mudou. O mundo mudou. Para algumas coisas, eles mostraram o caminho, por exemplo, Bolsa Família. Não dá para conceber um Brasil sem Bolsa Família. Vitória do PT. Para outras coisas, eles estão derrotados. Não dá mais para falar que o Brasil não podia ter vendido a Eletrobras. Sabe, esse tipo de coisa. Não dá para tratar uma estatal como a Petrobras como se a estatal fosse um quintal, que você aumenta a gasolina, baixa a gasolina, aumenta o petróleo, baixa o petróleo. Não existe isso. Isso é coisa do PT. Então, a oposição de uma ala do PT ao Fernando Haddad não tem importância na grande política, mas, quero reafirmar, talvez mostre que a área econômica está no caminho certo. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o